sabe que Sócio e Filo está trabalhando de maneira interdisciplinar, né, pela segunda vez, e dessa vez a gente focou nessa questão aí da religiosidade. Então, o professor ele vem tratando desde a antiguidade, né, a questão da formação aí do cristianismo. Ele demonstrou o sincretismo, né, que fez com que o cristianismo surgisse. Aí ele chegou na Idade Média, continuando abordando aí esse tema do peso do cristianismo no mundo e na filosofia medieval. Eu, da minha parte em sociologia, trabalhei a questão do Brasil, né, contemporâneo. A gente discutiu aquela questão se o Brasil ainda é um país católico. A gente viu que sim, né, o Brasil ainda é um país de maioria católica. No entanto, ao longo aí das décadas, isso tem mudado. A gente também discutiu uma característica bastante ímpar da religiosidade do brasileiro, que é a questão do sincretismo religioso, né? E vocês fizeram até podcasts em relação a isso. Eu já dei uma olhadinha em todos, né, os que estavam postados no Classroom e em todos os que me entregaram via WhatsApp, e eu pude perceber que houve uma pesquisa. Gostaria que nos próximos podcasts vocês utilizassem ainda mais suas próprias palavras, e nesses podcasts vocês puderam demonstrar o que é o sincretismo, né, que tem a ver com essa mistura, essa fusão de diferentes crenças que existe no Brasil desde muito tempo. Vocês puderam demonstrar como isso aconteceu na colônia, quando a religiosidade cristã, católica, a religiosidade dos indígenas e dos africanos se encontraram. Houve, de fato, uma fusão. Não foi um processo amistoso, né? Essa mistura. A gente sabe que os católicos se sobrepuseram, né, nessa mistura, nesse sincretismo. E o sincretismo é um fenômeno apenas do Brasil? É claro que não. Como o Pro demonstrou, ele deixou claro que o próprio cristianismo, em sua essência, ele nasceu, né, de um sincretismo. E a gente espera que vocês tenham percebido o quanto é difícil falar em cultura, em religião, vamos dizer, pura, né, que nunca se misturou. Essas misturas, essas fusões, elas fazem parte, né, da história e vão continuar fazendo aí por muito tempo. Na aula passada, a gente entrou numa discussão com uma outra nuance, que é a polêmica, né? Fé e ciência, para muitos, são dois campos absolutamente incompatíveis, né? Uns são defensores aí da questão do criacionismo, ponto. Outros são defensores da questão do evolucionismo, ponto. E tem uma galera que tenta fazer uma conciliação, né, entre esses dois campos aí, na maneira de formular suas visões de mundo. E eu pedi que vocês pesquisassem sobre evolucionismo, pesquisassem sobre criacionismo e se posicionassem. Eu só fiz uma introdução para pedir que vocês falem, vocês que são as estrelas dessa aula. Alguém poderia começar falando como foi fazer esse artigo de opinião, o que discutiu lá, por favor. Quem é? É a Fernanda, do primeiro A, Fernanda? É isso? Ou é outra Fernanda? Você fez, Fernanda? Você fez o seu artigo? Eu tava fazendo de manhã, mas já tava com essa ideia na cabeça, porque eu sou uma pessoa que gosta bastante de falar sobre isso. Querendo ou não, ciência e religião estão lado a lado, independente se é mais a base do cristianismo, se é para provar se a Arca de Noé existiu, ou se é para provar se os orixás e tudo que acontece dentro de um terreiro é verdade, que constitui nisso. Então, eu acho que a ciência e a religião, sim, andam juntas, mas só que as pessoas estão confundindo muito de botar a religião como uma razão, a fé como uma razão e a ciência como uma razão. Mas eles têm que pensar que é nessa fé, nessa esperança, é nesse intuito de buscar por verdade que
a religião e a ciência andam juntos, sabe? Eu acho que ambos têm essa motivação de procurar a verdade, de procurar o porquê a gente se motiva tanto a ir numa igreja, porque qual é a motivação da gente ir numa igreja, da gente ir num terreiro, acreditar, ler uma Bíblia, eu acho que é isso. Legal, Fê. São duas formas de explicar o mundo, né? Assim, é a busca por respostas. E pelo que eu Sim, entendi, você acha que é possível conciliar os dois campos, é isso? sim, é possível. Além da Fê, mais alguém gostaria de falar sobre essa questão? Ciência, religião, criacionismo, evolucionismo? Fala, Nai. Ó, eu ainda não fiz o meu trabalho, eu vou fazer ele hoje, meu. Tudo bem. Mas eu queria pontuar o seguinte, assim, a minha opinião é que pode haver uma junção, não, como é que fala? Eu esqueci, desculpa. É uma conciliação, né? Obrigada. Uma conexão de ciência e religião. Um fato que, assim, eu acho muito crucial para isso acontecer é justamente a existência de uma ciência que estuda a religião. Então, eu acho que como já existe aquela questão da ciência estudar Deus, Jesus é aceito tanto por cientistas, tanto quanto pela igreja, é possível a existência de uma conciliação entre ambos. Entendi. Então, nós tivemos duas visões aí que concordam, né? Mas alguém gostaria de compartilhar? Ou para concordar, ou até mesmo para discordar, enfim, para pensar diferente? Para mim, assim, eu acredito no fundamento do evolucionismo, mas uma parte do meu texto eu coloquei assim, é porque depois você vai ver que eu fui explicando tudo certinho como eu acredito. Eu coloquei assim, quanto a Deus, eu vejo que ele é uma energia maior, uma luz, que está ali sempre contribuindo com tudo. Ele é quem planeja o que acontece, ele é quem dá o potencial para que possamos seguir esse propósito. Ele é quem nos guia no trajeto até o possível. Então, para mim, assim, a gente surgiu do zero, a gente só surgiu mesmo e foi crescendo sozinho. Mas ele tá guiando a gente desde que tudo começou. O Rick comentou, a gente surgiu, a gente apareceu, teria sido uma força divina que teria criado tudo? Ou o Big Bang? Você abordou essa parte aí? Como é que ficou esse comecinho? Então, para mim, foi assim, do nada mesmo, só é porque eu não é que eu não acredito no Big Bang, em Deus, mas para mim só aconteceu, sabe? Tipo, não tem um sentido. É que Então, nem ventar. Não tem um propósito do porquê venta, é só venta. Então, pelo que eu estou entendendo, você pende para o lado do evolucionismo, mas você admite que há um ser superior, uma energia superior que nos guia. É isso que eu entendi? Isso, é isso Tá, mesmo. entendi. Maria e Letícia. Fala, linda. Então, tipo, nisso aí, eu acredito nas duas coisas. Porque, tipo, por exemplo, hoje em dia existe a teologia, que meio que junta essas duas coisas, do evolucionismo e também da religião, e tipo, nesse negócio do Big Bang e da criação de Deus. Tipo, eu já ouvi falar que numa teoria que, tipo, junta essas duas coisas, entendeu? Entendi. Galera, gostei muito das participações e gostei muito da questão assim do respeito, né? De um ouvir o pensamento do outro. Eu acho que é isso mesmo. Os artigos de opiniões, desde que você fundamente, né, o seu pensamento, não vai ter nem certo nem errado, porque é o seu pensamento, é a sua visão. Então, eu espero ler artigos legais, bem fundamentados, e acredito que o Pro vai trabalhar agora seja mais um elemento de fundamentação para esse trabalhinho, né, como eu já disse anteriormente. Então, eu passo a bola para o Luiz agora, tá, Luiz? Para você arrasar aí na sua aula. Obrigada, gente, pela participação. Boa tarde, gente. Obrigado, Pri. Eu confesso que eu gostei muito dessa parceria com a Pri nesse terceiro bimestre, a maneira como se ligou, né, essa ótica sociológica do problema com a ótica filosófica ficou bem interessante, ficou bem legal. Tá? Espero que vocês tenham compreendido, estejam compreendendo, né, as coisas que nós falamos e estamos falando agora para vocês, tá? Então, Ô, prof, diga, Rick. só pegando o pé disso que você tocou no assunto desse trabalho, queria agradecer, porque foi muito bom para mim, porque eu acho que eu nunca tive um tempo, assim, sabe, para eu parar e pensar no que eu realmente acredito e como eu acredito. Então, obrigada.
Imagina, a ideia é essa mesmo, né? Se a gente pôde proporcionar, né? Você veja que a reflexão foi sua, né? A gente apenas põe na mesa, vamos dizer assim, né? Mas a reflexão, o amadurecimento parte de vocês, né? E para nós, professores, é muito bom, engrandecedor, quando a gente percebe que o trabalho foi útil, que o trabalho, né, gerou frutos. E os frutos são seus, né, de vocês, alunos. Uma coisa enquanto a Priscila estava falando e me veio à mente, né, muita gente vê a própria religião e a própria religiosidade como algo dado por Deus, vamos pensar assim, né, mas como algo que já está estabelecido desde o início dos tempos, né? E eu espero que nessas aulas que nós tivemos tenha ficado claro que a maneira como professamos a fé dentro de uma igreja, dentro de um terreiro, enfim, seja onde for, que isso faz parte de um processo histórico, que todas as condições sociais, econômicas, contribuíram para que a fé seja professada daquele jeito, daquele modo. Como exemplo disso, eu vou citar o pensamento do Hegel, que é um filósofo super complicado, eu não vou entrar em detalhes no pensamento dele, tá? Para o Hegel, o trabalho humano foi o tempo todo tentar desvendar, transpor, vamos dizer assim, para o papel, né, ou no caso do escritor, ou no caso do artista, transpor para a obra de arte algo maior, tá? Então, para ajudar a nossa aula, vamos pensar que esse algo maior seja Deus, tá? Então, que tipo de aproximação eu estou trazendo aqui com a filosofia do Hegel? Que cada religião colocou no papel, vamos dizer assim, a sua interpretação de Deus, e que todas elas se aproximam de Deus, mas que talvez todas elas também não consigam descrever totalmente o que é Deus e a sua grandeza, né? Então, sem dúvida, nesse processo, nessa luta, nesse esforço de colocar no papel, de promover práticas de fé, o homem foi influenciado pelas questões que o envolviam na época, por aquilo que estava ao seu alcance, né? Daí a gente tira, por exemplo, que as músicas cantadas dentro dos mosteiros, dentro da Idade Média, eram as músicas que eram cantadas fora do mosteiro, né? As músicas que são cantadas hoje dentro, né, das igrejas são influenciadas pelas músicas que são cantadas fora da igreja. E isso não faz com que a música dentro da igreja seja profana. Não. É a igreja se apropriando de instrumentos, de ferramentas para professar a sua fé, né? Hoje tem igrejas que usam outras mídias, como os slides, com projetores, né, enquanto o pastor ou o padre está explicando, algumas imagens, algumas partes bíblicas são colocadas nesses slides, ou seja, a igreja se apropriando da tecnologia, se apropriando das inovações humanas para tentar, nesse esforço, descrever o que é Deus e a sensação de estar perto dele. Então, vou repetir, aceitar que a religião faz parte de um processo do desenvolvimento humano, ao meu ver, não inferioriza, não torna pequena a experiência religiosa. Ao meu ver, não, né? Ao meu ver, apenas a gente compreende a maneira como as coisas se dão dentro daquele espaço, né? E esse esforço de sentir e captar e entrar em contato com o que é divino, tá? Deu para entender, gente, a proposta dessa minha fala aqui agora? Deu sim, Pro. Deu? Então, tá bom. Então, essa questão de reconhecer as minhas imperfeições exige que eu também reconheça, segundo Tomás de Aquino, que exista o perfeito. Mas, se nada da natureza é perfeito, então isso me leva, novamente, à constatação de um ser que foge, que excede a natureza. Esse ser é Deus.
Beleza? Certo? Dúvidas? Essa é a quarta Professor, via. Diga. então, esse negócio que você está falando sobre uma dessas vias, que no caso é a da perfeição, o fato da gente não se achar perfeito, eu acho que tanto é psicologicamente, espiritualmente, fisicamente, você não acha que isso é por causa que, o cristianismo em si, ele prega que a gente tem que se, vamos pôr entre aspas, porque eu não sei se é necessariamente isso, a gente tem que se humilhar, a gente tem que basicamente abaixar o nosso nível por conta de um ser que muitos dizem que existem, porque 30% do mundo é cristão. Então, você acha que é por causa disso? Esse fato da gente se humilhar por um ser que criou a gente, leva essa autoestima, essa falta de se sentir suficiente? Porque eu acho isso péssimo. Eu acho que se Deus existe mesmo, ele não gostaria que a própria criação dele se humilhasse perante ele, mas se agradecesse de uma forma totalmente diferente e amorosa. Porque a gente é visto como errante, pecador, a gente não é o suficiente. Se a gente tem um pingo de amor próprio, se a gente se arruma um pouco, se a gente faz algo que é totalmente pro nosso bem, exatamente, a gente tá cometendo um pecado. Então, eu realmente não sei, eu não entendo muito bem essa parte, porque eu acho que isso é algo que deprava, sabe, a sua imagem, a si mesmo. É horrível, enfim. Você acha que é por causa Eu disso? entendi. Olha, a sua reflexão é super madura, e esse assunto é um assunto que vai transbordar no século XIX, sobretudo com um filósofo chamado Nietzsche, tá? E também depois com o Freud, porque o Freud, já na área da psicanálise, né, ele vai dizer que essa cobrança interna, essa culpa, tanto Freud quanto Nietzsche, né, que essa culpa acaba limitando o homem, no caso do Nietzsche, tá? E adoecendo o homem, no caso do Freud, tá? Excesso de culpa, excesso de inferioridade geraria doenças psicológicas, segundo Freud, e segundo Nietzsche, nos limitaria, tá? Mas não vamos entrar nesse assunto agora, que senão vai fugir da pauta, tá bom? Mas é uma interpretação cabível aí, Fernanda, sem dúvida. Perdão, Jonathan? Você já parou para pensar que está na Bíblia que Deus se autocriou? Nisso tem a teoria do Big Bang, que é científico. E se na explosão foi Deus que criou? Nisso aconteceu a explosão, Deus começa a evoluir e se autoexistir. Nisso ele coordena todo o universo. E depois que ele faz tudo o que ele precisa fazer, ele volta para onde não tinha nada, onde ele não existia, e cria a explosão. Muito bem, Jonatas. Inclusive, existem vários cientistas, não é um, não é dois, tá? Existem vários cientistas que se esforçam em mostrar que passagens bíblicas e passagens de outros livros, como o livro dos Vedas, que é o que deu origem ao hinduísmo e ao budismo, tá? Que passagens da Bíblia, passagem dos Vedas, coincidem com aquilo que a ciência hoje defende como Big Bang. No livro do Gênesis, né, tem o Fiat Lux, que significa faça-se a luz, que para alguns nada mais é que o Big Bang, faça-se a luz, e uma explosão ocorre. Então essas aulas proporcionaram isso, através de uma análise histórica, através de uma análise sociológica, através de uma análise filosófica, questionar as nossas crenças e amadurecer as próprias crenças. Essa aí. A Giovana falou que buguei, mas gostei. Muito bem. Jonatas quebrou seu psicológico. Fernandinha, eu acho que Deus criou a gente por carência. Gente, fala aí, Pri. Vamos passar para... A gente tem aí 14 minutos agora. Vamos sim. Pequeno PDCA. Vamos lá. Eu gostaria de ouvir vocês, acho que a Priscila também, que vocês comentassem o que vocês aprenderam com essas parcerias. Vocês podem, inclusive, citar a parceria anterior do segundo bimestre, quando falamos sobre a natureza humana, se nós seríamos bons ou ruins por natureza, né? Lembrando lá, nós citamos o caso do Sandro do Nascimento, que foi lá do sequestro do ônibus, né? E o caso do Roberto Carlos, né? Que é o contador de histórias. E em cima disso, né, a professora Priscila foi tratando pela ótica sociológica e eu trazendo
algumas inferências aí filosóficas, tá bom? Então, antes de passar a palavra a vocês, Priscila, o que você diz aí? Então, eu acho que se ano que vem, né, tivermos uma conjuntura favorável, esperamos que sim, né, esperamos que tenhamos uma vacina, que em fevereiro a gente volte para o presencial direitinho. Eu acho que vai ser bem legal fazermos parceria sim, e acho que é possível relacionar em todos os bimestres, sabe? No primeiro, a gente trabalha em sociologia a questão do senso comum e do conhecimento científico. No segundo bimestre, esse lance da socialização e da construção da identidade humana. Foi muito legal contrapor com o pensamento dos filósofos que você trouxe, e eles também puderam se posicionar. E nesse terceiro, a gente tratou dessa questão da religiosidade, e a gente estabeleceu aí algumas reflexões também, à luz da sociologia e da filosofia. Para mim, foi muito válido, para mim foi de muito aprendizado. Eu acho que eu nunca havia trabalhado de maneira interdisciplinar dessa forma. Na verdade, estou muito orgulhosa de vocês, assim, incrível o trabalho. E sabe, Priscila, assim, o que você falou foi muito pertinente, Luiz, também, porque assim, olha, a gente trabalha interdisciplina como? Eu faço parceria com o Luiz, só que cada um dentro da sua sala e pronto. Né? Então, online proporcionou vocês estarem juntos ao mesmo tempo nessa troca de experiência, vocês aprendem, né? Então, foi muito válido, viu, pessoal? Bacana, parabéns para os alunos, para vocês. Olha, muito orgulho mesmo de ter a oportunidade de trabalhar com pessoas tão incríveis como vocês dois, sabe? Sim, só gratidão. Sabe? E aí, gente, quem poderia aí abrir o microfone, conversar um pouco com a gente? Mas, enfim, eu gostei bastante desse terceiro bimestre, principalmente da junção das duas disciplinas. Eu sou suspeita porque eu amo sociologia e filosofia também. Mas eu acho que juntar as duas disciplinas tornou tudo mais fácil, assim, porque acaba uma auxiliando na outra. Então, eu acho que, para mim, tornou o bimestre bem mais fácil. Sem contar que eu amo os professores, né? Então, eu amei. Legal. Sugestões seriam muito bem-vindas. Mas Eu falo. Fala, Rick. Abre a câmera, Rick. Tá abrindo, tá abrindo. Aê! Tá tudo certo? Vamos lá. Pra mim tá tudo ok as aulas, porque assim do que eu falei da aula de hoje, acho que todas as aulas estão nesse tipo, não liga pro meu cabelo bagunçado. Porque assim, acho que qualquer aula que me tira do comum pra me fazer pensar sobre tudo, né? Sobre como tudo começou, como tudo é, como tudo vai ser. Acho que, assim, uma aula que é completa é uma aula que me faz querer chorar, igual a aula de hoje, sabe? Aí, pra mim, tá incrível tudo do jeito que tá. E é isso, foi o que eu disse no início da aula. Só tenho a agradecer mesmo por essas oportunidades, porque acho que para todo mundo pensar um pouco mais fundo ajuda a gente a se libertar um pouco, né? Ter mais uma noção do que a gente quer, do que a gente é. E é isso. Bem legal. Mas alguém gostaria de falar alguma coisa? Sugerir temas, falar pontos positivos, pontos negativos, por que Exatamente. não? O que pode ser melhorado. A Fernanda escreveu que é o medo de repetir de ano. Não vamos tirar nota de ninguém, professor, mesmo se falar alguma coisa. Fala, Yuri. Eu acho que as duas matérias, elas se complementam. No final, elas se encontram. Eu gostei bastante desse terceiro bimestre. E eu gostei de fazer esse terceiro bimestre com vocês dois. Valeu, Que bom, Yuri. Yuri. A gente adorou sua participação. Você é uma gracinha, sempre presente. Eu só quero dizer que a gente vai, né, tentar trabalhar junto sempre que possível. Vamos ver no quarto bimestre como vai ser. E obrigada, né, pela presença de todo mundo, pela participação. Foi uma aula bem interessante, igual a Eliane falou. Eu acho que todo mundo deu umas bugadas aqui no pensamento do Tomás de Aquino. Foi bem legal pensar de maneira... também o que o Rick falou, né? Talvez ter questionamentos que nunca tivemos antes, né? Pensar de uma maneira diferente pela primeira vez. E eu acho que o objetivo da filosofia e da sociologia é bem esse, né? É sair do senso comum, é tentar reflexões que nós nunca tivemos. Foi isso que nós tentamos no segundo,
E é isso que tentamos agora e acho que estamos no caminho certo. Perfeito, Pri. Então, muito obrigada. São matérias necessárias para evoluir nossos pensamentos. É isso mesmo, Luísa. Muitas pessoas falam, sociologia, filosofia. Assim, tem uma galera, né, que fala em doutrinação, professor que quer fazer a cabeça. Não é nada disso. A gente quer provocar. A gente quer estimular que vocês pensem, de repente, diferentes, né? Cada um vai chegar às suas próprias conclusões, mas a gente quer que vocês reflitam, né? Talvez pela primeira vez, sob um outro ponto de vista. E a sua conclusão é sua. A gente está aqui só para provocar. E eu acho que a gente vai continuar tentando fazer isso, né?